Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu estou bem. Vamos agora participar de mais um olhar geográfico. Vamos agora aprender sobre a cartografia temática. Só lembrando a vocês que a cartografia é a ciência e a arte de confeccionar mapas. Meu nome é José Orlando Otero, eu sou da 8ª CRE, da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Como falei anteriormente, nós vamos falar sobre os mapas temáticos. E os mapas temáticos trabalham com uma disciplina chamada cartografia temática. O que é a cartografia? Cartografia é a arte e a ciência de confeccionar mapas. E os mapas são elementos fundamentais para orientação e localização das sociedades humanas sobre o espaço geográfico. O que é um mapa? O mapa nada mais é do que a redução do terreno real sendo projetada numa folha de papel plano. Coloca-se as dimensões de quilômetro do terreno real, faz uma redução para as dimensões de centímetros que serão utilizadas no mapa. Aí nós temos aqui 4 tipos de mapa. Vamos apresentar o primeiro. Nós temos aqui um mapa chamado Carta Geológica. A carta geológica nada mais é do que um mapa um pouco mais detalhado. Essa carta geológica ela está fazendo uma representação da Baía de Guanabara e uma parte da cidade do Rio de Janeiro e, do outro lado, uma parte de Niterói e na região de São Gonçalo e região de Magé. Então, aqui é uma carta geológica. E qual o objetivo da carta geológica? É um mapa onde são reunidas informações sobre os tipos de rochas e minerais que encontramos em uma determinada área e os fenômenos que ocorrem nessa área, ou seja, fenômenos erosivos, fenômenos de decomposição de sedimentos. Então, nós temos aqui essa chamada carta geológica, que ela é uma carta que trabalha com a base de minerais, a base de rochas de uma determinada área. Aqui do lado, nós temos a mesma área representada, volto a falar para vocês, essa área representada aqui é a região, uma parte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói e Rio de Janeiro com a Baía de Guanabara. Aqui não está toda a cidade do Rio de Janeiro representada, só uma parte dela. Então, nós temos aqui uma carta geomorfológica. E o que é geomorfologia? Geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo, os tipos de relevo e os fenômenos que fizeram com que ocorresse a formação desse tipo de relevo. Então, geo significa terra, é a morfologia da terra, são as formas da terra. Geralmente, essa expressão é utilizada para o estudo do relevo, ou seja, que tipo de relevo? Se é planalto, montanha, planície, depressão. Quando foi formado? Se é um relevo antigo? Se é um relevo recente? Se é um relevo que sofre erosão? Se é um relevo que está sendo em formação? Então, essa é a análise da chamada carta geomorfológica. Voltando a falar, a carta é um tipo de mapa detalhado de uma determinada área em estudo. Depois nós temos aqui, na mesma página, a imagem de satélite. Na realidade, aqui nós estamos vendo uma imagem fixa, ok? Como se fosse uma fotografia. Mas o próprio nome já fala, a imagem ela é dinâmica, ok? Como vocês estão me observando aqui na imagem, estou aqui dinâmico, ok? Então, a imagem de satélite é uma imagem dinâmica que, onde o satélite está sendo posicionado, ele vai tirando imagens. Com certeza, essa imagem aqui ela foi feita há um tempo atrás. Eu não sei exatamente qual foi a época, mas ela foi tirada um tempo atrás. E se o satélite passou hoje sobre essa região, tira uma nova imagem. Então, a imagem de satélite é um tipo de levantamento dinâmico. Ele observa aquele momento que ele está passando. Existe um tipo de mapa chamada base cartográfica, que reúne informações de relevo, reúne informação de rios, reúne informação de tipos de solos, de tipo de rochas, de tipo de minerais, quais são as áreas urbanas,
quais são as avenidas implantadas, ou seja, uma base cartográfica aonde é o princípio de tudo para se realizar estudos geográficos de ocupação e planejamento do uso e do solo urbano, ok? Então, essa famosa base cartográfica. A tudo isso, nós denominamos de mapas temáticos. O que são mapas temáticos? Nós observamos o seguinte aqui, nesses mapas anteriores. Nem todos os mapas são iguais. Cada um deles pode trazer informações diferentes no mesmo lugar. É o caso dos mapas acima. Todos são referentes à cidade do Rio de Janeiro e dos municípios próximos. Porém, cada um utiliza um tema diferente para retratar esse espaço. Chamamos isso de cartografia temática. Ela é importante para compreendermos diferentes fenômenos geográficos, usando o mapa como temas. Então, o que são mapas temáticos? Mapas temáticos são aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Então, aqui nós tivemos mapa do solo, mapa do relevo, tivemos mapa de todas as informações congregadas, ou seja, numa chamada base cartográfica. Então, os mapas temáticos é que eles trabalham focando em determinado assunto. Vamos trabalhar com mapa de relevo. Vamos trabalhar com mapa de clima, vamos trabalhar com mapa de população. Então, o objetivo da cartografia temática é produzir mapas que façam análise de determinados temas que fazem parte do estudo da geografia. Muito bem. Aí vem aqui os exercícios, ok? Vamos lá. Temos um outro mapa aqui, que é um mapa antes do exercício. Tem um outro mapa aqui, que é um mapa temático. Mapa da distribuição da população brasileira. Essa cor vermelhada aqui significa onde se concentram os brasileiros. Nós podemos observar que é bem vermelho aqui, já vou falar para vocês que é o estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, ou seja, você pode observar que nas regiões litorâneas nós encontramos uma região um pouco mais pontilhada no vermelho. E conforme vamos para o interior, por exemplo, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre, pode observar que quase não apresentam pontos vermelhos. Só aqui, ó, em Cuiabá, aqui em Manaus. Então, esse mapa é um mapa da distribuição da população. Se a população está muito concentrada ou pouco concentrada. Observando esse mapa aqui do Brasil, podemos ver que a população se concentra no litoral. Ok? Esse outro tipo aqui temático é um mapa de turismo. E aí nós temos uma legenda, todas as atividades turísticas que podemos encontrar dentro do território brasileiro. Temos praias, que podem ser praias de oceano, praias de rios ou praias de lagoas. Temos as serras, as regiões serranas. Temos as instâncias hidrominerais, ou seja, as estações de água mineral, como, por exemplo, São Lourenço, no caso, Campos do Jordão, também é considerado uma instância hidromineral. Tá? Temos os mapas históricos culturais, por exemplo, o centro do Rio é uma região riquíssima em monumentos históricos que, ao longo da história do Rio de Janeiro, foram importantes na formação do espaço geográfico. Temos o ecoturismo, aquele tipo de turismo que é ligado às atividades da natureza ou às atividades de fazendas rurais, é um tipo de categoria de turismo. E temos os mapas de religiosos, templos religiosos. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo o templo religioso, que é um turismo religioso, que é Aparecida do Norte. No Ceará, nós temos também Juazeiro do Norte, onde está a estátua de Padre Cícero. Então, nós temos aí os vários tipos de turismo. Onde eu quero chegar? Isso é um mapa temático. Observe o seguinte, se eu pegasse essas informações aqui e colocasse nesse mapa aqui, ia ficar confuso. Para que não haja confusão na interpretação dos mapas, foram criados temas específicos e foram interpretando esses temas nos diversos tipos de mapas. Ok? Aí vem agora o exercício. Primeira questão. Explique o que é cartografia temática e qual a sua serventia para os estudos da geografia, ou seja, para que ela serve. Tá? Cartografia temática nada mais são do que aquela cartografia que forma em temas específicos de interpretação do espaço geográfico. E para que serve isso? Isso serve para focar no estudo, para fazer um estudo mais individualizado.
Isso é a cartografia temática. Então, cartografia temática, os mapas temáticos são aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Então, qual o objetivo dela? Compreender, para que ela serve? Compreender os fenômenos geográficos. Vocês podem observar essa resposta, tá, no texto anterior. Indique o país que está sendo representado acima nos dois mapas. Em seguida, aponte a diferença entre os temas abordados nos mapas. Então, esse mapa aqui para vocês é bastante familiar. Esse aqui é o mapa do Brasil. O primeiro mapa apresenta a distribuição da população brasileira, aonde a população se concentra. O segundo mapa apresenta as atividades turísticas que o Brasil proporciona. E aqui nós temos uma legenda do lado dessas atividades. Então, essa legenda nós temos as praias, as regiões serranas, as regiões de água mineral, onde tem a parte histórico-cultural, o ecoturismo e as atividades religiosas dentro do tema do mapa turístico. Então, nós temos esses dois tipos de mapas. Então, aqui, a número 2 é o mapa do Brasil. Um apresenta a distribuição da população pelo território. A população brasileira se concentra no litoral. E o outro mapa apresenta o que, em termos de turismo, o Brasil pode oferecer. E você observa uma legenda que é pintada com as diversas atividades que nós encontramos no Brasil. Aí nós temos aqui, tá, nessa linha de mapa temático, nós temos uma tabela aqui que eles estão pedindo que faça um exercício, ou seja, observe no Brasil aonde se concentra a população indígena. Lembrando a vocês que o habitante inicial do Brasil, que estava aqui há muito tempo vivendo, e você já conhece isso, que nós já estudamos, já falamos sobre isso, tá? São os indígenas. É o povo local, chama-se povos autóctones, do próprio local. Esse indígena, ao longo do tempo, devido à colonização, eles foram diminuindo. Por que eles foram diminuindo? Ou eles foram se misturando com a população branca e a população negra, ou foram morrendo. Ok? Então, o índio, são poucos os índios, tá? Naturais, ou seja, que não ocorreram miscigenação, que não teve mistura, tá? E aonde estão localizados esses índios? Quais são os estados que concentram a maior parte dessa população indígena, tá? Estado do Amazonas, estado do Mato Grosso do Sul, estado de Pernambuco, estado da Bahia, estado de Roraima e do Pará. Então, esses 6 estados, ele pediu 3, mas eu estou informando 6. Esses 6 estados apresentam uma população indígena significativa. Então, qual seria o exercício? O exercício é o seguinte: indique os 3 estados com a maior população indígena do Brasil, com base nessa tabela. A tabela está aqui embaixo, aqui, e tem os estados. Amazonas, com 183 mil habitantes. Mato Grosso do Sul, com 77.025 habitantes. Pernambuco, com 60.995 habitantes. Bahia, com 60.120 habitantes. Roraima, com 55.922 habitantes. E o Pará, com 51.217 habitantes. Então, esses são os estados, ele pediu 3. Esses são os estados que apresentam a maior população indígena brasileira. Aí, já montaram o mapa para vocês. Está aqui os mapas. Então, observe o seguinte: estabeleceu uma legenda e esse mapa mostra temático, esse mapa é um mapa temático. Ele está representando a quantidade de indígenas que nós encontramos no Brasil. Então, nós temos aqui, primeiro estado em população indígena, Amazonas. Segundo estado em população indígena, Mato Grosso do Sul. Terceiro estado em população indígena, Pernambuco. Quarto estado em população indígena, Bahia. Quinto estado em população indígena, Roraima. E sexto estado em população indígena, Pará. Esses são os 6 maiores estados que concentram a maior população indígena do Brasil. Tá? E aí vem um trabalho de pesquisa que eu já vou adiantar para vocês. Qual é a ideia do trabalho de pesquisa?
Pesquise em alguns sites jornalísticos, nos livros didáticos e demais mídias, a condição dos povos indígenas no estado do Amazonas, aquele onde se concentra o maior número de indígenas no país. Então, o que está acontecendo hoje com esses povos da floresta, esses povos indígenas? Tá? Quando eu falo em povos da floresta, eu estou me referindo a todos os povos que habitam a floresta, mas especificamente com os povos indígenas. Tá? Devido à questão econômica, principalmente da mineração, da prática da agropecuária, agricultura e pecuária, e da retirada da extração madeireira, está sendo ameaçados os habitats naturais desses índios. Então, esses índios estão sendo ameaçados de entrarem cada vez mais em extinção, devido a essas práticas que estão ocorrendo no Brasil. Existem tribos no Brasil, tá, que fazem tipo uma proteção desse índio. E quem protege esse índio é um órgão do governo federal chamado FUNAI, Fundação Nacional de Proteção ao Indígena. Bem, gente, com relação a isso, concluindo, mapas temáticos, eles mostram o tipo de mapa e o fenômeno que quer ser estudado. Não se dá para misturar todos os fenômenos, senão o mapa ficaria muito confuso. Então, a cartografia, que é a ciência e a arte de produção de mapas, escolheu um tipo de mapa para representar cada assunto estudado. Bem, encerro minha participação de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem. Logo, logo estaremos juntos. Tá? Até a próxima.